Quem nunca ficou parado na frente daquela prateleira de vinhos sem entender nada? Por que uma garrafa custa R$ 40 e a outra, ali do lado, muito parecida, custa 300? Será que essa diferença de preço é real mesmo? Ou no fundo a gente está caindo numa espécie de pegadinha coletiva que já dura séculos? Bom, é hora de investigar o que de verdade define o valor de um vinho. Olha, essa análise toda foi inspirada por uma situação real e bem curiosa. Imagina só, o mesmo vinho, um chamado Apassionante, por R$ 39 num supermercado. Um achado. Mas a surpresa mesmo veio depois. Uma representante da própria marca revelou que aquele mesmíssimo vinho seria vendido como outro rótulo numa rede de lojas gourmet por quase 8 vezes mais. Pois é, e isso não é só uma estratégia de mercado não, é só a pontinha do iceberg de uma indústria onde, muitas vezes, a percepção vale muito mais que o produto em si. Mas, olha, essa prática de dobrar o preço com um rótulo diferente é fichinha. É brincadeira de criança perto da maior fraude que o mundo do vinho já viu. Para a gente ter uma ideia da dimensão da coisa, a gente precisa conhecer a história de um cara chamado Rudy Kurniawan, um homem que conseguiu enganar os maiores especialistas do planeta. Então vamos lá, início dos anos 2000. Do nada aparece no cenário de vinhos de Los Angeles esse jovem, o Rudy. Super curioso e diziam com um paladar invejável. Em pouquíssimo tempo ele virou o cara, gastando fortunas, quase de $1 milhão por mês em vinhos raros. Ele construiu uma fama de colecionador assim extravagante para dizer o mínimo. Chegaram a apelidar a coleção dele de a melhor adega da Terra. Só que a jogada de mestre dele não era só comprar, era compartilhar. Ele promovia jantares super luxuosos e abria garrafas raríssimas, daquelas que a maioria das pessoas só ouve falar. E foi assim, de taça em taça, que ele foi ganhando a confiança e a amizade da elite do vinho. Ele ganhou até um apelido, Dr. Conti, por causa da obsessão dele pelos vinhos Domaine de la Romanée Conti, que são tipo a Ferrari dos vinhos. O ponto é, ele tinha se tornado um deles. Em 2006 ele estava no topo do mundo, mas a fachada começou a trincar. De repente, em alguns leilões, começaram a aparecer umas inconsistências muito bizarras. Tipo, garrafas de safras que simplesmente nunca existiram, de períodos em que a vinícola nem produzia aquele vinho. Coisas impossíveis, sabe? Aí, claro, a desconfiança começou a pintar no ar. E a audácia do Rudy era impressionante. Quando confrontado, ele não se abalou nem um pouco. Pelo contrário, se fez de vítima. Disse que ele também era enganado por falsificadores e soltou uma frase que virou clássica. Algo como, é Borgonha, né? Às vezes, merdas acontecem. Como se fosse a coisa mais normal do mundo. Mas claro, essa desculpinha não colou por muito tempo. A verdade veio com tudo em 2012, quando o FBI invadiu a casa dele. E o que eles acharam lá foi chocante. Não era a adega de um colecionador, era uma verdadeira fábrica de vinhos falsos. Tinha de tudo, milhares de rótulos falsos, centenas de rolhas, uma maquininha para colocar a rolha velha em garrafa nova, carimbos, cola, tinha até um manual de instruções. Ele basicamente misturava vinhos baratos, engarrafava em garrafas antigas e criava relíquias falsas. Uma operação meticulosa, feita para enganar justamente os melhores narizes do mundo. O resultado disso tudo, Rudy Kurniawan, que na verdade se chama Zhenwang Huang, foi condenado a 10 anos de prisão. Teve que pagar milhões em restituição, mas o dano maior não foi o financeiro. Foi um rombo na credibilidade de todo o mercado. E isso nos leva à pergunta central de toda essa história. Pensa bem, durante anos, os vinhos falsos do Rudy foram elogiados, exaltados por críticos e especialistas. Eles provaram, escreveram resenhas e ninguém percebeu a fraude. Então, todo aquele conhecimento super refinado sobre notas sutis e tons de carvalho é real ou é tudo um grande teatro? E enquanto a elite do vinho vivia essa crise existencial, uma empresa lá na Austrália estava virando o jogo completamente. Na contramão de toda essa exclusividade e complexidade, a Yellowtail surgiu com uma filosofia radicalmente diferente. A estratégia deles foi brilhante de tão simples. Eles pesquisaram e viram que a maioria das pessoas não queria complicação. Queria um vinho que fosse gostoso e fácil de escolher. Então, a Yellowtail criou exatamente isso. Um produto sem frescura, com aquele rótulo do canguru que todo mundo identifica de longe, vendido onde as pessoas realmente fazem compras, no supermercado. No marketing, isso é um exemplo clássico do que chamam de estratégia do oceano azul. Em vez de ficar brigando com todos os concorrentes num oceano vermelho sangrento, a Yellowtail simplesmente criou o seu próprio mercado,
Um oceano azul, limpinho, onde ela nadava de braçada, sozinha. A diferença entre as duas abordagens é gritante. De um lado, o mercado tradicional, focado em exclusividade, em complexidade, em status. Do outro, a Yellowtail, focada em simplicidade, acesso fácil e puro prazer. A mensagem mudou de "você precisa entender disso para gostar" para "pode levar que você vai gostar". E funcionou? Nossa, e como? Em 2020 já era a 5ª marca de vinho mais vendida no mundo. A história da Yellowtail e a do Rudy Kurniawan, juntas, revelam algo muito maior sobre como o valor das coisas é construído. E isso, pode ter certeza, vai muito além do mundo dos vinhos. Fica muito claro que várias indústrias de luxo não vendem só um produto. Elas vendem uma percepção. O valor não está só no material ou na fabricação. Está na história, na marca e, principalmente, no status que aquilo te confere. Vamos pegar um exemplo extremo. A Balenciaga vende um tênis que parece que foi tirado do lixo, todo destruído por R$ 10.000. Quem compra está pagando pela qualidade? Claro que não. Está pagando pela marca, pela arte, pela audácia. É um valor completamente arbitrário, que não tem nada a ver com o valor real do produto. E essa estratégia está por toda parte. Da Apple, que vende tecnologia como se fosse um objeto de design e status, passando pela Rolex, que vende precisão e uma imagem de sucesso, até chegar em grifes de água mineral. Todas elas associam suas marcas a uma ideia, a um conceito, para justificar preços muito mais altos. E com isso, o fio da meada volta para o vinho. A grande lição de toda essa história, seja da fraude do Rudy ou do sucesso da Yellowtail, é que o preço nem sempre tem a ver com a qualidade. O melhor vinho não é o que o especialista aponta, nem o mais caro. É simplesmente aquele que a gente mais gosta. Então, da próxima vez, diante de uma garrafa de vinho cara ou de qualquer item de luxo, talvez valha a pena a reflexão. O que se está pagando de verdade aqui? É pelo produto em si ou é pela história que a marca conta? A resposta pode ser bem surpreendente.